Você estaria disposto a ir mais devagar, diminuir o ritmo e levar a vida de forma mais tranquila? Então, talvez este seja o seu smartphone ideal, principalmente se você também quiser evitar fadiga ocular e dores de cabeça. Você gosta de ler à noite e passa muitas horas olhando para o seu smartphone e depois tem dificuldade para dormir? Você está no lugar certo. Inclusive, talvez esse inusitado celular de tinta eletrônica, pela primeira vez rodando a 24 quadros por segundo, com LEDs âmbar desativáveis, seja o celular ideal para os pequenos da casa. Por exemplo, como seu primeiro smartphone, sem cores saturadas nem telas retroiluminadas. Estamos falando do BigMe Highbreak S, e na Plabessa mais S. Neste vídeo, vocês vão ver como a sua incrível tela se comporta em diferentes cenários reais, com luzes diretas. Vou mostrar pequenos clipes durante o vídeo. E além disso, nos minutos finais, vou revelar um truque inesperado dessa raridade da tecnologia, depois de tê-lo testado por algumas semanas. Já adianto que este é o celular mais estranho do mundo, e que curiosamente te ajuda a se desligar do celular. Acabaram-se as cefaleias por olhar para telas retroiluminadas. Mas a que preço você acha que conseguiria suportar isso? Vamos ver. O unboxing é bem minimalista. Só vem a capinha, os papéis e uma chavinha. Por isso, este é o smartphone de tinta eletrônica mais barato disponível atualmente. Obrigado! E quanto aos materiais, vocês estão vendo que ele é todo feito de plástico. Mais uma vez, isso é para economizar custos e também para deixá-lo extremamente leve, já que ele pesa apenas 170 gramas. Há muito tempo eu não usava um smartphone tão leve. O mais curioso é a parte traseira dele, que tem uma certa textura que mais ou menos me lembra uma folha de papel ou um tipo de couro. E, isso sim, todos os lados dele são bem arredondados. É muito ergonômico e leve ao mesmo tempo, como eu estava dizendo. E por sinal, já adianto que existe esta versão, que é em preto e branco, e também outra versão com tinta eletrônica colorida, um pouco mais cara. Aqui está o único alto-falante dele, depois vocês vão ouvir, passando para as portas USB-C, compatíveis com On-The-Go e 2 microfones. Esta moldura é um pouco plana para facilitar o carregamento. No outro lado, teria o botão de desbloqueio e o botão de volume. Não inclui sensor de impressão digital. Em cima ficaria vazio e do outro lado haveria um compartimento para cartão. Serve tanto para cartão SIM 4G quanto para um cartão micro SD de até 1 TB de capacidade. Já adianto que ele tem uma memória interna de 128 GB e também tem um botão personalizável. A verdade é que é bastante discreto. E agora vamos ao seu ponto mais incomum. E é, sem dúvida, sua estranha tela de tinta eletrônica. Vocês estão vendo, nessas imagens microscópicas, como seriam essas partículas de tinta eletrônica? Aqui, a luz incide direto e a tela está desligada. O bom da tinta eletrônica colorida é que não precisa de luz para ser vista perfeitamente. É uma tela de 5,84 polegadas com 276 pixels por polegada. Além disso, teria 36 níveis de luzes LED frias e quentes. Depois, vocês verão elas acesas. Garanto que com boa luz direta, seja solar ou artificial, não será necessário ligar os LEDs. Como sabem, depende do conteúdo. Para e-ink e para vídeos ou conteúdo dinâmico, usem o modo vídeo. Se quiserem ler quadrinhos ou revistas, ou melhorar o contraste da imagem, usem o modo quadrinhos ou revista. Aqui, no modo vídeo e no modo revista, o contraste é mais forte, como podem ver. No modo quadrinhos, deslizar fica mais lento, como podem ver. Mas, se vocês colocarem no modo vídeo, funciona praticamente como se fosse um celular normal. Na verdade, é um dos primeiros que alcança 24 quadros por segundo. Isso é bastante rápido, está muito perto dos 30 quadros. Recomendo geralmente manter esse modo no padrão, porque de forma mais ou menos inteligente, o celular vai reconhecer o cenário em que está se movendo. Apesar de não ser feita para vídeos, essa tecnologia melhora a cada dia. E, além disso, essa tecnologia por si só tem os melhores ângulos de visão da imagem. Nem mesmo as telas de diodo emissor de luz orgânico têm ângulos tão bons, e isso se deve à própria tecnologia em si. Vocês já sabem como funciona.
a tinta eletrônica é diferente das telas convencionais que você provavelmente está usando. Este mesmo vídeo funciona de uma forma muito diferente. Evidentemente, essa tecnologia, antigamente, era pensada para leitura e, de fato, aqui é sensacional, não só para ler livros, mas, por exemplo, para acessar sites. Mas, conforme o tempo vai passando e a tecnologia melhora, cada vez é possível ver mais conteúdos dinâmicos. E isso, para ser sincero, eu gosto bastante. O que o futuro nos reserva é muito promissor. Ainda assim, insisto, se você é daqueles que lê muito no seu telefone, vai gostar ainda mais desse modo escuro, entre aspas, porque, na verdade, é uma inversão de cores. Você vai adorar ler qualquer tipo de conteúdo no seu smartphone com este Big Me Highbreak S e, além disso, por um preço muito acessível. Depois vocês vão ver. Desde um dia de praia até um dia de neve, não importa em que condições. Este Big Me Highbreak S, com sua tecnologia de tela de tinta, vai poder ser visto bem em qualquer cenário, sem precisar ativar nenhuma luz na tela. Adoro isso! No botão de desbloqueio sente falta de um sensor de impressão digital. Mas para isso, existe a versão superior, que também analisei neste canal, o Highbreak Pro. Mas, assim como eu disse naquele Pro, neste aqui também aviso. Se você quer um smartphone que seja tão fluido quanto no que você está acostumado a usar, essa não é a sua tecnologia. É preciso se reeducar para usar esse tipo de dispositivo. Mas, acredite, sua visão vai agradecer e muito. Inclui Android 14 puro, 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna, Bluetooth 5.0 e seu processador é um octa-core, mas claro, com um sistema bem fechado. O lado bom é poder baixar qualquer app da Play Store, incluindo o Instagram. Veja como ficam apps do dia a dia, como essa rede social. A leitura do texto é ótima, as imagens são em preto e branco, mas é interessante ter 24 quadros por segundo. Os vídeos não parecem tão lentos, depois verão uma comparação com outras telas. Embora, principalmente, eu recomendaria esse tipo de tecnologia para a leitura de texto, vocês estão vendo como funciona também com o Google Earth. A questão dos gestos de pinça é um pouco mais difícil, é um pouco mais lenta, mas tanto no sistema de posicionamento global quanto os dados. Nesse caso, o 4G e o Bluetooth funcionam muito bem, mas senti falta de um chip Near Field Communication para poder fazer pagamentos. Isso também está na versão Pro. Na hora de rodar jogos, principalmente se forem jogos menos dinâmicos, vai ficar melhor. Como essa não é sua fortaleza, nem pelo processador, nem pela tecnologia da tela, acredito que veremos melhorias nisso no futuro. E vamos falar sobre as câmeras dele. A frontal tem 5 megapixels, a traseira 13 e a versão Pro 20 megapixels. E já adianto que isso é algo circunstancial, praticamente uma curiosidade. Me surpreende, na verdade, que tenha High Dynamic Range e, como vocês podem ver, nem sequer pode ser colocado em nenhum quadro completo. Aqui deixo alguns exemplos para vocês. Vocês veem que está longe de ser a melhor fotografia do mundo. Ele é destinado principalmente, por exemplo, para tirar fotos de documentos e poder passar, inclusive traduzir com a inteligência artificial que a Big Me adiciona. Ele também pode gravar vídeos, como verão a seguir. E assim seria o vídeo com este celular de tinta, perfeito para proteger seus olhos. Supostamente, já que isso não está indicado, deve ser uma resolução em Full Alta Definição a 30 quadros por segundo. Assim seria a estabilização e assim soariam seus microfones. E agora sim, vamos para a comparação com as diferentes tecnologias de tinta eletrônica. Como vocês podem ver, tinta eletrônica colorida e tinta eletrônica em preto e branco. Mas a do Big Me tem 24 quadros por segundo, e a outra, que é a que era utilizada até bem pouco tempo atrás, tem bem menos. Acho que era cerca de 15. Vocês percebem que a fluidez diminui e fica mais travado. Ela encontra mais dificuldade? Acho que esse é o preço por ter um pouco de cor. No fim, a tecnologia recomendada depende do que cada usuário deseja. Ambas, aliás, protegem muito melhor os olhos do que esse celular que vocês estão vendo. Na parte de baixo, com tecnologia de diodo emissor de luz orgânico, com retroiluminação. E, com esse piscar, com esse flicker, além disso, é uma tela que reflete muito mais e vocês já estão vendo a tela de diodo emissor de luz orgânico. Essas faixas que vão passando, bom, esse é o piscar, esse é o flicker.
Algumas pessoas são bem sensíveis a isso. Nossos olhos não percebem, mas a câmera e o cérebro sim. Parece que isso não faz bem aos nossos ritmos circadianos nem à saúde geral, incluindo a dos olhos. Recomendo essa tela de tinta eletrônica para quem usa o smartphone por muito tempo e tem sensibilidade a telas retroiluminadas. Como disse antes, para os pequenos da casa, como o primeiro smartphone ou tablet, esse parece o público ideal para essa tecnologia. E agora, vamos para o alto-falante deste Bigme Highbreak S. É assim que soa o seu único alto-falante. A bateria tem 3.300 mAh, um pouco menor que a versão Pro, e o aparelho é bem fino, com 8,6 milímetros. Isso pode garantir até 5 dias de bateria, dependendo do uso. Se você consumir conteúdo dinâmico, a bateria dura menos, mas no modo avião, lendo ou navegando sem usar muito as luzes, pode durar até uma semana, o que é ótimo. Sobre as luzes de LED, como falei, são 36 níveis. Vocês estão vendo que a luz branca é um pouco melhor do que a do Tablet Bux, que vocês estão vendo à esquerda. Por outro lado, a Bigme deveria melhorar e incluir uma luz bem mais quente em seus smartphones. Isso sim, como sempre comento em todos os meus vídeos de tinta eletrônica, o mais importante das luzes LED das telas de tinta eletrônica é o quanto elas conseguem diminuir. A Bigme precisaria de atualização para reduzir ainda mais os nits e evitar incômodo ao ler à noite, por exemplo, na cama. E agora sim, vamos ao truque que eu falei no começo. É algo casual, uso esse smartphone há muito tempo. Percebi que, ao acessar papel de parede e depois protetor de tela, é possível escolher qualquer papel de parede de bloqueio. Agora, eles atualizaram e melhoraram, permitindo escolher mais opções, inclusive calendário e relógio, analógico ou digital. Mas o que eu recomendo é que no intervalo de atualização do relógio que você pode escolher, se ele deve atualizar a cada 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, você coloque em nunca. Vocês já sabem que as telas de tinta eletrônica só consomem energia quando são atualizadas. É por isso que esse tipo de atualização é tão incomum. Mas, o que acontece quando você coloca para nunca atualizar? Aliás, você vai receber as notificações normalmente. Isso não vai ser um problema, mas o horário que vai aparecer é aquele em que você bloqueou o smartphone. E isso tem sido muito útil para mim, principalmente para saber quanto tempo eu uso o smartphone, ou seja, quanto tempo eu consigo ficar sem usá-lo. Isso me faz perceber o quanto sou dependente ou independente dessa tecnologia. Acho que pode ser um bom método, não só para vocês, mas também para crianças e adolescentes, de se testar e ver quanto tempo você consegue ficar sem usar o smartphone, ou pelo menos, graças a isso, ter uma ideia de até que ponto você está viciado ou não. Eu, por enquanto, fico com este quadro de Caravaggio, que eu adoro, como ficam as pinturas clássicas. Papel de parede desses smartphones de tinta eletrônica. Mas o bom é que cada um pode colocar o que quiser e decidir se o relógio vai ser atualizado ou não. E bem, agora sim, quanto custa esse Bigme Highbreak S? Como vocês já estão vendo, a versão preto e branco custa R$ 235,99, a colorida R$ 264,99. Vou deixar na descrição do vídeo o link para comprar esse smartphone, que parece bem acessível. E também recomendo que vocês deem uma olhada no Highbreak Pro, se quiserem algo a mais, dar um passo à frente, principalmente em relação às especificações de hardware. E qual é a minha conclusão final? Bom, eu acho que esse Bigme Highbreak S é como comida saudável, que não tem um sabor tão bom quanto algo com muito açúcar ou chocolate. Embora saibamos que não seja uma explosão de sabores, é muito mais saudável para o corpo. E às vezes precisamos fazer um esforço, pois bem, toda essa ideia é leve para os seus olhos e também para o seu cérebro. São as telas mais saudáveis, mas é verdade que não são tão agradáveis, ou seja, não tem uma aceitação tão boa. Digamos por essa lentidão e por essa tecnologia, que é a tecnologia de tinta eletrônica. Se você acredita que reduzir o ritmo e usar essa tela beneficiaria seus olhos ou os de seus familiares, acho que este Bigme é um dispositivo que você deveria levar em consideração, ainda mais por esse preço. E, dito isso, vocês já sabem que desde o verão, o YouTube deu uma cortada nos youtubers mais veteranos.
Eles tiraram 50% das visualizações e também dos ganhos. Portanto, agora mais do que nunca, compartilhe este vídeo, deixe seu like se você gostou e se inscreva para mostrar ao YouTube que esses vídeos tão diferentes e bem feitos merecem ser valorizados como antigamente. Agora já adianto que teremos mais vídeos sobre dispositivos de tinta eletrônica. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até breve!